Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, nós contemplamos esta realidade onde os fariseus vão perguntar a Jesus, tentando colocá-lo à prova, porque Moisés havia permitido dar carta de divórcio. Mas Jesus vai dizer que Moisés permitiu que se desse carta de divórcio por causa da dureza do coração. Ou seja, o que seria a dureza de coração? A dureza de coração é a incapacidade de ver a Deus nas circunstâncias da nossa vida. A dureza de coração é aquilo que vai cada vez mais nos fechando para uma vida espiritual e vai nos inclinando para uma vida materialista. E a dureza de coração possui 3 causas essenciais que nós precisamos tomar cuidado, porque essas 3 causas, elas já estão dentro de nós, porque são as concupiscências, são os desejos desordenados que há dentro de nós, e nós precisamos cuidar desses desejos desordenados, porque quando nós cuidamos desses desejos, nós começamos a dominá-los. E quando a gente domina esses desejos, nós conseguimos realmente permitir com que a nossa vida seja conduzida por um coração puro, um coração cheio de Deus. E nós conseguimos refletir sobre todas as circunstâncias, sobre todas as coisas, para que possamos escolher bem, escolher santamente. Por isso que nós vemos diante do Sagrado Evangelho esta realidade que nos chama a atenção sobre aquilo que torna o nosso coração endurecido. Jesus faz essa crítica àquele povo antigo e faz essa mesma crítica a cada um de nós, porque os 3 desejos são o desejo de poder, o desejo de ter e o desejo de prazer. Quando nós nos permitimos ser arrastados por um desses desejos, nós começamos a endurecer o nosso coração. O desejo de poder nos faz buscar dia após dia status, faz com que a gente busque uma autopromoção da nossa imagem, faz com que a gente busque estar sempre no meio de pessoas que podem nos dar alguma coisa em troca. Esse desejo de poder faz com que a gente queira dominar tudo na nossa vida, as coisas e também as pessoas. Faz com que a gente busque a nossa própria segurança, e isso vai nos levando, nos conduzindo à idolatria, porque nós começamos a cair na idolatria do próprio eu.
Por isso que precisamos ter esse cuidado com o desejo de poder. Depois o desejo de ter. O desejo de ter também ele vai endurecendo o nosso coração, porque uma vez que a gente se apega às coisas materiais, uma vez que a gente vai se apegando às sensações terrenas, nós começamos, uma hora ou outra, se apegar tanto que nós vamos nos tornando gananciosos. E vamos querendo sempre mais, e vamos com isso perdendo a nossa sensibilidade de generosidade, de partilha, de renúncia. E isso torna endurecido o nosso coração, endurecido, incapaz de ter compaixão do próximo, nos leva a uma vida individualista e egocêntrica. Por isso que esse também é um cuidado que nós precisamos ter na nossa vida. E o terceiro desejo desordenado, que é o desejo de prazer. O desejo de prazer, quando ele está inflamado dentro de nós, nós só buscamos sensações prazerosas nas coisas do mundo. Por isso que nós precisamos, dia após dia, tomar cuidado desses desejos, porque todos eles, quando eles se inflamam dentro de nós, eles inibem a nossa capacidade de refletir, de escolher bem, de fazer tudo segundo a justiça e a verdade. Vai nos impedindo de realmente discernir bem sobre todas as coisas e apreciar retamente todas as coisas. Por isso que precisamos ir tendo esse cuidado, essa prudência com esses desejos desordenados, para que nós possamos ter um coração puro, um coração como o coração de Deus, e não um coração duro, que é incapaz de ser penetrado pela graça divina, e vai crescendo, fazendo com que cada vez mais se inflame essas paixões desordenadas e as desordens, se tornando vícios na nossa vida. Por isso que nós precisamos olhar o Evangelho de hoje e perceber que Jesus usa daquele fato, da discussão sobre a carta de divórcio, Jesus usa esse fato justamente para nos trazer esse ensinamento. Porque se nós não tivermos um coração purificado, nós não vamos buscar fazer a vontade de Deus, mas vamos continuar buscando somente as nossas satisfações. E quando a gente vive buscando as próprias satisfações, nós não conseguimos verdadeiramente servir a Deus e se colocar ao serviço da salvação das almas. É isso que nós precisamos ter cuidado, para que dessa forma nós possamos corresponder o chamado de Deus na nossa vida. Esse chamado que nos leva e nos conduz num caminho de purificação do nosso coração, para que possamos trocar o coração de pedra endurecido por um coração de carne, um coração que realmente deseja e anseia a salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.